Graça e paz, irmãos. Aleluia. Quero agradecer aos irmãos pela condução do culto e agradecer a Salomão por esse louvor especial. Sejas meu universo. Amo demais esse louvor e a gente já tem um tempo que não canta. Então, para mim foi presente nessa noite esse louvor de adoração. Que Jesus seja o nosso universo. Bênção de Deus, né? Glórias ao Senhor por isso. Meus irmãos, pela manhã nós falamos sobre dar a César o que é de César, né? E esse momento é o momento de Deus, né? Que nós devemos dar a Deus, que é o momento do culto. Nós somos abençoados no culto. E como estamos em um culto presencial, devemos valorizar bastante esse encontro online, que é apenas 2 dias na semana, não é? Então, a nossa oferta ao Senhor é o nosso culto, que não tem que ser necessariamente só no horário que nós estamos aqui juntos. Esse é o nosso culto de comunhão, nosso culto coletivo. Mas eu vi uma expressão lá na Coreia que eu achei muito interessante. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Então, que haja culto na nossa vida, não é? Diariamente, possamos estar cultuando a Deus, que a nossa vida seja realmente esse culto ao Senhor e que haja culto na vida de cada um de nós. Aleluia. Meus irmãos, eu recebi há pouco uma solicitação, um pedido de oração do pastor Emílio, lá da Coreia. Na verdade, esse jovem é um jovem aqui no Brasil. Ele está com uma enfermidade grave, né, leucemia, está no hospital, apenas 20 anos, e Emílio pediu para orarmos, e nós vamos apresentar esse irmão ao Senhor. A família dele é uma família cristã, aconteceu isso, é um momento de sofrimento para a família. Então nós vamos apresentar a Deus essa causa. Para Deus tudo é possível, não é verdade? Ore comigo, então, pelo Maurício nesse momento. Soberano e eterno Deus, o Senhor é o médico dos médicos, é o oncologista de excelência. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as situações e nada passa despercebido. O Senhor não está alheio a nenhuma situação. Por isso, Pai, te apresentamos essa causa, a vida do Maurício. Pai Celestial, visita ele, Pai, com a tua misericórdia, com o teu poder. Te pedimos que o Senhor, neste momento, Pai, por tua graça, use os profissionais que estão cuidando de Maurício. Senhor, é enfermidade difícil, mas nada é difícil para o Senhor. Então apresentamos a vida dele a Ti, pedimos a Tua misericórdia, o contemplar do Teu rosto na vida dele, da sua família. Pedimos essa bênção por Maurício, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Sigamos, então, crendo na ação de Deus na vida do nosso irmão Maurício. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, epístola também, não é? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. O título aqui nessa King James atualizada é Morte em Adão, Vida em Cristo. Morte em Adão e vida em Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 12 em diante. Todos acharam? Vamos lá. Eu vou ler aqui nessa tradução, que é a King James atualizada. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, leio sempre nela. Aí você acompanha aí na sua Bíblia também. Diz assim a palavra de Deus: concluindo, da mesma forma,
como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram em Adão, né? Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, ou seja, no período em que a lei ainda não tinha sido promulgada, mas ali já a morte já existia, né? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Verso 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Aleluia. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Em Cristo nós somos justificados. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem do transbordante ou da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Acho linda essa expressão, provisão da graça. Eu gostaria que vocês guardassem essa palavra aí do versículo 17, a provisão da graça. Verso 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. E por último, verso 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Morte em Adão, vida em Cristo. Glória a Deus. A nossa reflexão hoje, irmãos, é em torno do sofrimento humano. E aí esse texto escolhido tem um significado muito grande dentro desse contexto aí, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração a sua palavra revelada, em nome de Jesus. Então, irmãos, o sofrimento humano é uma realidade inquestionável, né? Todo ser humano passa por alguma situação de sofrimento. Tem cor, etnia, condição social, nível, cultura,
todo ser humano ele passa por algum sofrimento. Uns mais, outros menos, é claro. E eu queria pensar com você nessa noite, com os irmãos, justamente como lidamos com o problema, com o sofrimento. Cada pessoa lida de uma forma diferente com o sofrimento, né? Às vezes no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço, na mesma família, o esposo lida de uma forma, a esposa lida de outra forma com o sofrimento, o filho, enfim. Então não é nada do sangue, né? Porque um lida assim, o outro também tem que lidar dessa forma. Então tem pessoas que minimizam o sofrimento, né? Outros maximizam o sofrimento, potencializam o sofrimento, né? Tem pessoas que minimizam o sofrimento do outro. Isso não chega a ser tanto para o que, né? Para tudo isso, porque é no outro, né? Há aquele ditado que a pimenta só arde no olho da gente, né? Então, às vezes, a gente minimiza muito o sofrimento do outro, né? Achando que não é tanto assim. Outras pessoas até ignoram o sofrimento. Elas procuram ignorar, fugir, não encarar de frente, não sofrer tanto, né? Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Estava pensando nisso e lendo alguns textos bíblicos muito interessantes. Por exemplo, aquela sunamita, né, lá de Sunem, do tempo do profeta Eliseu, né? Ela não tinha filhos. O profeta passou ali e observou, o moço dele observou que aquela senhora não tinha filho. Ele pensou em ajudar de alguma forma, porque ela era tão bondosa com ele. E o moço de Eliseu falou, ela não tem filho. Então, ele deu essa palavra para ela, você vai ter um filho. Ela era estéril. Eliseu seguiu o seu caminho. Um ano depois, aquela mulher tem um filho, como o profeta havia dito. Só que aquele menino cresceu, e a história lá vai dizer que ele morreu, sentiu-se mal e morreu. Está em Reis capítulo 4, essa história. Segundo Reis, capítulo 4, livro dos Reis, capítulo 4. E aquela senhora, então, vai ao encontro do profeta. Ela era uma pessoa de posses, tinha empregados a seu serviço, e seus empregados levaram ela até o profeta. E quando chegou ali no profeta Eliseu, ele estranhou a presença daquela senhora e perguntou o que estava acontecendo. Vai tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Imagine, não é? Acabaram de perder um filho, uma promessa que foi dada a ela e tudo, e ela de repente, não, está tudo bem. E aí Eliseu procurou saber por que ela estaria ali, e ela então explicou, eu não pedi ao senhor o filho, mas o senhor falou que eu teria, e agora esse menino morreu. E eu vim aqui para o senhor ver o que é que faz com essa situação. E ele aí disse, olha, vá até o menino Geazi e coloque o meu bordão sobre ele. Mas aí ela questionou, não, eu só saio daqui com a sua presença também. O senhor me prometeu o filho, ele veio, e agora o senhor tem que ir lá também para resolver. E Eliseu foi até o menino e, pela graça de Deus, aquele menino ressuscitou. Mas a gente percebe que ela lidou com o problema, aparentemente, ou pelo menos o que a Bíblia nos mostra, com uma certa tranquilidade. Problema tão sério, tão grave. Já a viúva de Naim, né, que também aparece lá na Bíblia, no Novo Testamento, livro de Lucas, se não me engano, ela já lida de uma forma completamente diferente. A Bíblia diz que ela vinha sofrendo demais, chorando muito com a perda do seu filho. A mesma, uma situação semelhante ali, né? E assim por diante. Tem muitos exemplos na Bíblia. A Marta e Maria, com a perda de Lázaro, quanto sofrimento elas tiveram, e até culparam Jesus, porque às vezes também a gente faz isso, coloca a culpa do sofrimento em alguém. Nesse caso específico, elas colocaram sobre Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, quando nós chamamos, meu irmão não teria morrido, mas o Senhor atrasou. E o Senhor chega só agora.
E Jesus, então, vai lá e ressuscita Lázaro, como a gente conhece a história. Né? Porque para ele tudo é possível. E ele dá uma declaração maravilhosa. Se creres, verás a glória de Deus. Então, existem muitas formas diferentes, meus irmãos, de se lidar com o sofrimento. O sofrimento é uma realidade. E a forma como você lida, de repente, não muda o problema, mas muda a sua percepção do problema, muda a sua relação com aquela situação. E você pode sofrer mais ou menos com o mesmo problema, dependendo de como você lida com ele. Quais são os efeitos do sofrimento? O sofrimento traz vários efeitos, né, danosos, ansiedade, por exemplo. As pessoas que estão vivendo um sofrimento, nós estamos aí com a questão da pandemia, então, de repente você tem um ente querido que está lá numa UTI do hospital e você não pode estar junto, aquela pessoa está lá sozinha, você não sabe se ela voltará para casa. Então, isso é muito sofrimento, né? Isso gera o quê? Uma ansiedade de você ver a notícia do próximo boletim, saber se tem alguma novidade, se aquela pessoa está melhorando, está reagindo aos medicamentos, e você quer ver o seu ente, e a pessoa que está lá, evidentemente, que está sofrendo mais ainda, não é? Com tudo isso. Então, gera essa ansiedade. Muitas pessoas até se resignam com o próprio sofrimento, eu já vi muito isso. Como é que você está? Como Deus quer. Né? Está sofrendo ali, como Deus quer, até quando Deus quiser. Né? Então, acabam até se resignando, até achando que é o destino dela sofrer. Existem várias formas de lidar com o sofrimento. Muitos se deprimem também. Mas a grande pergunta e a grande questão aqui é, quando tudo isso começou, será que Deus criou as pessoas para sofrerem? Estava no projeto de Deus o sofrimento quando Deus criou o ser humano? Se você for olhar claramente lá em Gênesis, antes do pecado, não é bem isso, né, que a gente verifica. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com Deus. O único ser criado que poderia se relacionar com Deus era o homem, nós, o ser humano, porque somos seres espirituais. Não somos irracionais. Então, o ser humano é um ser espiritual. Ele foi criado para estar com Deus. A gente sempre lembra aquele detalhe ali da criação, da semana da criação. Deus criou os peixes, colocou na água, eles estão lá até hoje e vivem felizes, porque eles estão no lugar deles, estão no ambiente deles, no espaço deles. Se você tira o peixe da água, é claro que ele vai morrer, porque ele não vai conseguir sobreviver fora do seu ambiente. As árvores, elas frutificam, cumprem sua missão, porque estão, efetivamente, na terra, os pássaros no ar, como Deus fez. Mas o homem saiu da sua posição. O homem saiu do seu habitat, saiu do seu ambiente, saiu da sua origem. E aí, meus irmãos, começa todo o sofrimento humano ali. No momento em que o homem se afasta de Deus. No momento em que ele sai do seu ambiente. Porque ele foi criado para estar com Deus. Nós fomos criados para estar com Deus. A nossa felicidade plena é só em Deus. Né? Então, existem tantos problemas, tanto sofrimento no mundo, tantas enfermidades que desafiam a medicina, a ciência, tantas coisas que estão acontecendo e que levam ao sofrimento. Mas por quê? Porque o homem saiu do seu lugar. Se o homem tivesse permanecido no lugar, na presença de Deus, como os peixes estão no mar, na água, as árvores estão no solo, os pássaros estão voando, ele estaria vivendo muito melhor do que tudo isso. Por quê? Porque é a obra-prima de Deus. Nós, seres humanos, fomos criados como a criação, a coroa da criação. Criados para dominar.
para administrar, para sermos mordomos da criação. Se você for lá em Gênesis 3, nós vamos ver Gênesis 2, que o homem foi criado para dominar sobre todos os outros seres criados. Mas no momento em que o homem sai da sua posição, sai da presença de Deus, ele não é mais esse dominador, ele passa a ser dominado. Já viu isso? Quando Jesus diz, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. E aí os fariseus perguntam, libertar de quem? Jesus ali declara que o homem, o pecador, a pessoa que pratica o pecado, ela torna-se escrava, dependente do pecado, dominada pelo pecado, pela natureza caída e suas disposições iníquas. É o que está acontecendo no mundo. Por que o mundo vive desse jeito? Por que a violência cresce tanto? Ontem, por exemplo, eu fui para o culto de posse de um amigo, pastor Hélio, está tomando posse de uma igreja lá na Saramandá, em Pernambués. E ontem à noite foi o culto de posse. E eu fui ali para aquela posse. O acesso é complicado. O ambiente lá, o bairro da Saramandaia hoje, é um dos bairros mais violentos de Salvador. E a orientação que eu recebi de um colega pastor também que estava lá é que eu não entrasse com os vidros fechados. À noite, no caso, o culto foi a partir das 19. Então eu tive que abrir os 4 vidros, né, do meu carro e entrar com os vidros abertos ali. E você percebe um clima tão difícil, um ambiente tão pesado, carregado. Quando eu voltei, Neuza ficou muito preocupada, né? Porque eu sei só, em função justamente da limitação de pessoas no culto, então não pude ir com Neuza, fui sozinho. Então, na volta, o acesso é muito apertado, a pista, e tinha um carro na frente, travou um pouquinho, a gente tive que esperar, e veio um senhor em um carro lá, cheio de gente, na verdade, vinham várias pessoas. E eles começaram a gritar, dar palavrões, um ambiente muito pesado ali, e eu com os vidros abertos, havia um colega também vinha no carro atrás de mim. E aí a gente pergunta, por que isso, irmão? Nós estamos vivendo em um ambiente que parece que você está lidando com feras, né? Um ambiente extremamente selvagem, mas são seres humanos, igual a mim e a você. Somos irmãos, somos próximos, a Bíblia chama de próximo, amar o próximo como a si mesmo. Mas por que existe tanta selvageria, tanta violência? Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Então o sofrimento, ele começa exatamente aí, nesse momento em que o ser humano se afasta do Senhor. Porque não foi só isso que aconteceu. A questão não foi somente o homem se afastar de Deus. Ele se afasta de Deus e ele se aproxima do inimigo. Ele passa a ser influenciado pela ação de Satanás. E isso aí é que gera todos os problemas. Porque é como se o homem trocasse de senhor. Ele estava debaixo da autoridade de Deus, do senhorio de Deus. E agora ele não está mais. E aí o inimigo achou espaço, achou legalidade para agir na vida do homem e leva o ser humano a esse estado que a gente pode ver hoje, né? Terrível, absurdos. Então essa é a origem do problema. Nesse capítulo que nós lemos, aí fala de Adão e de Cristo, né? Algumas traduções trazem os 2 Adãos. É claro que Cristo, no sentido figurado, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, homem; o segundo Adão, espírito vivificante. É o que está escrito lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Espírito de vida aqui em Cristo, espírito de morte em Adão. O homem morre em Adão e ele nasce ou renasce em Cristo. E aí nós podemos destacar aqui algumas coisas muito interessantes, se você depois você lê o texto com mais calma, o capítulo todo. Mas no versículo 8, por exemplo,
versículo 9, aliás, capítulo que nós lemos, capítulo 5, existe a destruição pela saída do homem da presença de Deus, mas isso em Adão. Em Cristo há o resgate. O homem, ele sai da presença do Senhor, mas em Cristo ele é resgatado. Ele é reconciliado em Cristo, quando ele, de fato, vai a Cristo, né? No versículo 12, versículo 15, versículo 21, nós vemos ali o pecado que causou toda essa tragédia. Mas em Cristo há uma ação de justiça. O próprio Cristo se faz ou se torna justiça de Deus. Ele cumpre a justiça de Deus. Porque o que é que a lei dizia? A alma que pecar, essa morrerá. Então, se nós pecamos, o resultado disso é a morte. A própria Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, pecado de um lado e a justiça de Deus em Cristo para justificar o homem. Está aqui a revelação de Cristo quando ele vem. Vemos também nesses versículos 12, 15 e 21 a morte em Adão, mas em Cristo a vida eterna. Em Adão há a separação de Deus, em Cristo há o relacionamento com Deus restaurado. Em Adão a desobediência, em Cristo a obediência, porque a Bíblia diz que o próprio Cristo obedeceu a Deus, mesmo sendo Deus, sendo filho, aqui homem, ele obedeceu a Deus, está lá em Hebreus essa informação. Em Adão, julgamento. Em Cristo, libertação. Em Adão, a aplicação severa da lei, mas em Cristo, a provisão da graça. Aleluia. Lembra que eu falei em versículo 17 sobre a provisão da graça? Irmãos, não há uma palavra mais bonita para mim do que essa graça. E que bênção que nós estamos na graça, não é? Até literalmente, estamos no bairro da graça, a igreja Peniel está na graça, mas nós estamos em outra graça, que é a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a gente usa muito esse termo, graça e paz, porque a paz ela é um subproduto da graça. É em Cristo que nós temos a graça. Muito bem, irmãos. Então, a origem do problema, a origem do sofrimento, nós já sabemos. Foi o afastamento de Deus. Tem como você ver de outra forma. A Bíblia está mostrando isso claramente. Então, se o problema, se o sofrimento começa com o afastamento de Deus, qual é a solução desse problema? É uma regra simples até de resolver. Se o problema acontece com afastamento de Deus, a solução ela vem através do retorno, da nossa regeneração, nosso retorno para Deus. E como é que se dá esse retorno para Deus? Como é que nós voltamos para Deus? Somente através de Cristo. Está claro em João capítulo 14, versículo 6, acho que nós todos temos esse versículo aí, né, memorizado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só dessa forma o problema pode ser resolvido. E por que as pessoas continuam sofrendo? Porque elas continuam no pecado. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você, a partir do momento que é cristão, para de sofrer. Não é isso que eu estou falando. Os problemas continuam na vida do cristão, porque ele está em um ambiente diferente, um mundo que não foi criado para ele, o ambiente do mundo não é o nosso ambiente, e nós temos que ir de encontro aos valores deturpados desse mundo, então há dificuldades para isso. Mas eu estou falando do problema fundamental. Esse sim é resolvido. O problema, o sofrimento do pecado, da escravidão, o homem está
preso. Satanás prende as pessoas no pecado. E aí você vê o que isso acontece de forma literal, as pessoas presas nos vícios, nas drogas, na religiosidade, né? Nos conceitos equivocados, as pessoas estão escravizadas na idolatria, presas ali, o inimigo tapa o entendimento delas, a visão delas, e só em Cristo essas pessoas podem ser realmente libertas. É o que Jesus diz. Conhecereis a verdade vos libertará. De quê? Dessas amarras, dessas cadeias, dessas prisões que o inimigo impõe ao ser humano. Então, meus irmãos, para que esse problema fundamental seja resolvido, para que esse sofrimento de escravidão, de servidão possa ser resolvido, somente em Cristo. E aí nós vamos ler, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, eu faço questão que você abra a sua Bíblia, no livro aí de Tiago, porque Tiago deixa isso muito claro. Tiago, capítulo 4. Os irmãos depois podem ler todo o capítulo, mas eu queria ler apenas os versículos de 7 a 10. Então eu falei que o homem, tudo começou com afastamento. Olha o que Tiago diz aqui. Portanto, versículo 7 do capítulo 4. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, verso 8. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Essa é a situação. O mundo não tem que se alegrar no pecado, ele tem que chorar pelo seu pecado. A tristeza por arrependimento que Paulo fala. Então, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Está aqui, meus irmãos. A receita está aqui. Humilhai-vos e ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então não tem dificuldade para entendermos e a gente não entende por que as pessoas continuam no sofrimento, continuam no pecado, rejeitam a Deus, rejeitam a oferta do Calvário. Por quê? Porque o inimigo cega o entendimento das pessoas. E só em Cristo, meus amados irmãos, essas cadeias são quebradas efetivamente. Então, o sofrimento do homem, ele tem uma explicação. O sofrimento do ser humano, seja lá em que esfera for, qual viés desse sofrimento, enfermidade, problemas de relacionamentos, problemas de psicológicos, emocionais, enfim, tudo que a gente vê hoje acontecendo, pessoas que não são felizes no relacionamento, pessoas que não são bem-sucedidas profissionalmente, pessoas que sofrem com tantas coisas, mas tem que entender que é Cristo, em Cristo que nós somos realmente reconciliados com Deus e esses problemas, eles passam a ter um fim somente em Cristo. E essa é a provisão da graça. Qual é a provisão de Deus? Cristo, irmãos. Qual é a solução de Deus? Cristo. Eu perguntei no início, será que Deus se agrada do sofrimento humano? Claro que não. A Bíblia diz isso, se não me engano, no Salmo 116, que Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada em que o homem morra no sofrimento, no pecado, perdido. Por isso, primeiro veio a lei que regula a conduta do ser humano, mostra para ele o pecado, mostra o erro, mas a lei não cancela o pecado, a lei não resolve, a lei mostra, um instrumento, uma ferramenta que vai mostrar a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, vai lhe dar o discernimento.
mas não te liberta do pecado. Quem te liberta do pecado é Jesus Cristo. A provisão da graça. Por isso que a grande revelação, meus irmãos, a revelação de Deus, a maior revelação da humanidade, está lá em Mateus 16, versículo 16, quando Jesus é apresentado. E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro que aquela revelação não veio dele, mas veio do Pai. Então está aí, meus irmãos, a provisão da graça, resultado da vinda do Senhor Jesus. E para concluir, gostaria de trazer 3 tópicos aqui para os irmãos, para fechar a nossa meditação. Primeiro, a nossa pergunta no início foi como é que eu lido com o sofrimento? E aí a gente viu que cada um lida com o sofrimento de uma forma diferente. Mas o sofrimento não é eterno. E a gente precisa ter esse entendimento. O sofrimento não é eterno, irmãos. O sofrimento que você está passando, a pandemia trouxe e potencializou o sofrimento das pessoas. Então, pessoas que tinham problemas financeiros, a maioria delas, esses problemas se acentuaram, as dívidas, empresas fechando. O Salomão postou hoje no grupo da igreja uma notícia, para mim foi muito triste essa notícia, de que a Saraiva fechou as suas lojas aqui em Salvador. E para mim a Saraiva assim, era uma referência, e não sou era um frequentador assíduo da Saraiva, mas sempre que eu vou no shopping procurar um livro, alguma coisa, a Saraiva sempre foi uma referência. Uma loja daquele porte, no Shopping Barra e no Iguatemi, e essa loja fechada. Então o sofrimento tem aumentado. Né? Mas temos que entender, meus irmãos, que o sofrimento não é eterno. Esse sofrimento vai ter um fim. Em Tiago, versículo 8, a gente leu aqui, mas vou repetir. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então essa é uma ação que nós temos que ter também. Entender que o sofrimento, ele está aí, mas que eu não tenho que me submeter a uma vida de sofrimento, pecado, porque tem a solução. A porta da graça está aberta, acessível a todos. Jesus fala sobre a arca de Noé. Né? A porta da arca estava aberta ali, e os animais entrando, e a família de Noé entrou na arca, e assim que todos entraram, a porta da arca se fechou. A oportunidade está aí, a graça do Senhor, a provisão da graça está liberada. E nós podemos, nós que temos essa provisão, somos também responsáveis em anunciar essa graça. Porque nós somos os agentes da reconciliação que Deus comissionou. Todos nós que já somos cristãos. Mostrar para o mundo que o sofrimento não precisa ser assim determinante para a sua vida. Morte não é determinante. Esse legado de morte que vem em Adão, ele pode ser revertido em Cristo. Essa é a informação que temos que ter e mostrar que o pecado não é eterno. Outra coisa, buscamos a solução, muitas vezes, as pessoas que ainda não têm Cristo, elas buscam a solução no lugar errado. Nós até colocamos isso no grupo da igreja essa semana, essa frase. Não tem como você chegar ao endereço certo usando o mapa errado. Há possibilidade? Então, nós hoje usamos muito o GPS. Ontem mesmo, para ir a essa igreja que eu falei com os irmãos, eu tive que usar o GPS, o Waze. Então, coloquei aqui na minha casa o endereço certinho e o Waze me levou lá tranquilamente. Mas se eu tivesse o endereço errado, o mapa errado, eu não iria chegar nunca no endereço. Para você chegar a Deus, o único mapa, o endereço é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então você não tem como o homem chegar a Deus através da idolatria, através das boas obras, através das filosofias, através
das religiões. São mapas errados. O mapa é Cristo, né? Então, as pessoas estão perdidas, buscando encontrar Deus, e se esquecem que o Senhor já veio ao nosso encontro. Que Jesus já veio ao nosso encontro. Então, não tem como se achar o endereço certo usando mapas errados. Não vai poder chegar. E por último, nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus, através de algumas situações de sofrimentos, e aí eu já não estou falando da questão do pecado original, mas de situações que nós enfrentamos no dia a dia, porque todos nós, como cristãos, podemos ficar enfermos, morremos, né? Temos problemas financeiros, enfim, existem muitos problemas que nos envolvem. E há um problema que traz uma certa dificuldade para os teólogos na Bíblia, que está lá em João capítulo 9. João 9 traz uma situação em que uma criança, ela cega de nascença, e os discípulos perguntam a Jesus, quem pecou? Ela mesma ou seus pais, para que nascesse cega? De quem é a culpa? É uma situação, uma pergunta difícil. Jesus responde para eles que nenhum dos dois pecaram, nem os seus pais, nem ele pecou. Mas aquela situação é para que o poder de Deus se manifestasse. O que a gente pode entender? É que existe situação na nossa vida, meus irmãos, em que, através daquela situação, o nome do Senhor pode ser glorificado, o poder de Deus pode se manifestar, a nossa fé pode ser exercitada. Então, não procure, assim, questionar Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, por que comigo? Às vezes também nós nos comportamos dessa forma, achando que o problema maior do mundo é o nosso. Enquanto algumas pessoas não gostam de ser olhadas como vítimas, outras já se vitimam fácil, né? E aí começam a questionamentos. Por que só comigo acontece isso? Não é, meu irmão. O próprio Pedro vai dizer lá, se não me engano, lá no capítulo 5 de Pedro, 1 Pedro, ele diz que em volta do mundo existem pessoas sofrendo muito mais do que eu. Do problema muito pior do que o nosso. Né? Se não me engano, é Pedro 5:9. Mas você pode ler o capítulo 5 e vai encontrar, 1 Pedro. Ou seja, não é correto perguntarmos a Deus por que, Senhor, isso está acontecendo, mas peça a Deus que lhe dê graça, força, sabedoria, discernimento, para que você possa lidar com aquela situação de forma que o próprio Senhor seja glorificado naquilo, né? E que o poder de Deus se manifeste nessa situação. Então, meus irmãos, essa deve ser a nossa postura, a nossa conduta diante de Deus, né? Primeiro fomos libertos do pecado, esse é o grande problema, foi resolvido. Então, começou em Adão, mas em Cristo já veio a solução. Então, você é livre em Cristo. E os problemas que acontecem com você, você deve lidar dessa forma. Não questione Deus, não murmure, mas peça a Deus discernimento, sabedoria, para que você possa ter uma perspectiva mais clara do problema e não pecar com a sua boca. É isso que a Bíblia nos manda, nos orienta. Amém? E Deus nos abençoe e nos ajude, nos dê sabedoria para lidar com a questão do sofrimento humano, aquele que nos envolve e aqueles também que indiretamente nós estamos envolvidos, né, que diz respeito a outras pessoas ligadas a nós. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Jesus não está alheio à sua dificuldade, à nossa dificuldade, ao sofrimento dos seus filhos. Jesus preveniu que teríamos problemas, dificuldade, mas ele levou a cruz mais pesada. O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo de Jesus. E é nele que nós vencemos também
todas as adversidades dessa vida, é em Cristo que nós saímos vencedores. E aí a Bíblia chega a dizer que somos mais do que vencedores. E o que é ser mais do que vencedor? É você lutar já com a vitória garantida. Aleluia. Você já tem a vitória final. Às vezes a gente perde a luta, mas não perde a guerra, porque a guerra já está vencida. Temos que ter esse entendimento. Nós caminhamos com aquele que já venceu por nós, que é Cristo. Glória a Deus. Muito obrigado, ó Pai, por esta rica e abençoadora palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, que em Cristo nós restauramos a condição de filhos e restauramos a comunhão, restauramos o relacionamento com Deus em Cristo. Aleluia por isso. Muito obrigado, Pai, porque um dia os nossos olhos se abriram, porque um dia entendemos essa mensagem e porque um dia fomos alcançados pelo Senhor, que veio a esse mundo buscar e salvar o que se havia perdido, e nós fomos alcançados. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Também apresentamos aqui a semana que começa, com todas as suas demandas, com as suas necessidades de decisões, escolhas. Senhor, apresentamos a Ti a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui na sala online, aqueles que não estão. Senhor, onde quer que estejam, clamamos a Tua graça, Pai, o Teu poder, a cobertura do Senhor sobre suas vidas. A saúde física, espiritual, emocional, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, amado, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, aleluia, que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê a paz. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus os abençoe.